Muito bem, nós temos aqui logo abaixo da introdução do seu livro, tem essas 3 frases aqui que são importantes. Então vamos traduzi-las, né? E olhando assim elas assustam um pouquinho. Mas vamos ver. No cálculo da raiz enésima de A, né, essa é a leitura disso aqui, ó, raiz enésima de A, com A pertencente aos reais, aí a gente começa a ler de uma forma diferente, né, para facilitar a interpretação. No cálculo da raiz enésima de A, com o radicando pertencente aos reais e o índice pertencente aos naturais, ou seja, o índice só pode ser um número natural, né? E, além de ser natural, ele obrigatoriamente tem que ser maior do que 1, ou seja, não pode ser nem o 0, nem o 1, é 2, 3 e assim sucessivamente. O que é importante? É importante diferenciar os casos em que o índice é par ou ímpar. Então, qual é o foco aqui da explicação? É o seguinte, você tem uma raiz, você vai olhar para o índice. Se ele é par, nós vamos ter uma condição. Se ele for ímpar, nós vamos ter outra condição. E que condições e quais são essas condições? É a que seguem aqui abaixo. Ó. Se o índice for par, né, vamos colocar aqui com números para facilitar. Vou botar 2, raiz quadrada de alguma coisa. Então eu tenho, ó, se o índice for par, a raiz, ou seja, o resultado, é um número real. Ou seja, o resultado vai ser um número real. Apenas, somente, se o radicando for maior ou igual a 0. Ou seja, ele está dizendo que se o índice for par, obrigatoriamente, este número aqui, o radicando, tem que ser um número positivo. Tá? Por exemplo, raiz quadrada de 16 vai ser 4, porque 4 vezes 4 é 16. Agora, se eu colocar raiz quadrada de menos 16, esse número aqui, ele não vai ser um número real. Então é isso que ele está falando. Resumindo, se o índice for par, aqui somente caberá um número positivo. Um número negativo, isso aqui é assunto para o ensino médio, ok? Muito bem, e se for ímpar? Se for ímpar é o seguinte, eu não tenho nenhuma impossibilidade. Ou seja, vamos botar aqui raiz cúbica de 8, ou seja, o índice ímpar, eu tenho raiz cúbica de menos 8. Tá? Então você olhou para o cálculo, né? E você tem aqui no índice ímpar, o radicando ele pode ser positivo ou negativo. Mas pode ser por quê? Pode ser, ou seja, o resultado vai ser um número real. Porque raiz cúbica de 8 dá 2. E raiz cúbica de menos 8 dá menos 2. Isso é um grande resumo da tradução dessas 2 frases, né? Ok? Prosseguimos a próxima videoaula. Vamos dar uma relembrada, né? Então, vamos lá. Não custa nada. Fazer de uma forma para facilitar mais ainda. Raiz. Se o índice é par, o radicando tem que ser positivo. Se o índice for ímpar, pode ser positivo. Vamos botar positivo aqui. Positivo. Se o índice for ímpar, pode ser positivo e pode ser negativo, sem nenhum problema. Esse é o resumo.